Olá, amados. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estão nesse momento assistindo esse vídeo no canal Contos e Cânticos de Salvação. Meus amados, desde já eu peço a você que vai assistir esse vídeo, que não for inscrito nesse canal, se inscreva, ok? Eu agradeço muito. Dê o seu like se gostar do vídeo e compartilhe ele em redes sociais para que este vídeo, esse canal venha alcançar muitas pessoas que às vezes precisam de uma palavra, precisam da graça de Deus em suas vidas, ok? E se gostar, deixa o like, ok? Amados, quero fazer a reflexão da leitura bíblica nesta manhã. Se encontra no livro que segundo escreveu Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 29 ao 32. Capítulo 11, versículo 29 ao 32. Somam-se 4 versículos. Passamos a ler. Está escrito assim: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Glórias a Deus. Amados prezados ouvintes da palavra do Senhor, esta manhã o Senhor nos concede uma mensagem bíblica através da sua palavra que está escrita. Amados, sabemos que Jesus, ele como ser humano, foi-lhe dado uma missão aqui na terra, cuja a sua missão era pregar e ensinar as boas novas, fazer também maravilhas e milagres. Assim Jesus fez e fará. Ele não parou, ele não cessou. Continua fazendo segundo a minha e a sua fé. Amado, o texto desta manhã nos vai trazer uma reflexão acerca de um diálogo, digo assim, meio que confrontoso. Porque o texto, quando Jesus confrontava em algumas ocasiões muitos que
que eram hipócritas, muitos que às vezes se aproximavam de Jesus só para observá-lo. Em uma dessas ocasiões, eles se aproximaram de Jesus e pediram um sinal. Aí nesta ocasião é que ele diz: aí está, pois aqui, uma geração que pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser do profeta Jonas, ou exceto o do profeta Jonas. É interessante, irmão, Jesus, ele usava as coisas, mesmo Israel, quando estava com o coração endurecido, que tem muitos ainda, assim como não só em Israel, mas em todo o mundo, em todo o campo, tem pessoas ainda de coração endurecido. Mas Jesus, ele usava as coisas terrenas, falava por parábola, por coisas que já tinham acontecido, como no caso da rainha de Sabá, como rainha do sul, como fala aqui, e veio ver Salomão. Isso está nas escrituras. Por que Jesus falou isso? Porque ele já lia o Antigo Testamento. Aliás, ele ainda veio no Antigo Testamento, ele lia os livros, registros que tinha acontecido, estava tudo registrado, escrito, ele lia, ele meditava. E usou isso em comparação à geração presente da época e a futura também, que é hoje, o presente que nós estamos vivendo. Ele falava muito sobre isso. A respeito do coração endurecido. Por quê, irmãos? Porque nós vimos que ainda tem pessoas com de coração endurecido. Por exemplo, os israelitas lá em Israel, Jesus fez maravilhas, fez milagres, fez curas, ressuscitou mortos, purificou leprosos, curou enfermos, expulsou demônios. Jesus, ele fez surdo ouvir, mudo falar, cego enxergar, aleijado andar. Ele fez coisas extraordinárias. E coisas que ele, como ser humano, é claro, porque ele tinha o Espírito de Deus dentro dele, né? Mas ele, como ser humano, ele fez coisas que nem o ser humano faz. Porque ele tinha o amor dentro dele. O amor habitava dentro de Jesus. O amor de Deus, a misericórdia, a compaixão, o perdão. Tudo isso. Então, meus irmãos, e ele, como onisciente, como Deus, ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Era um ser humano, mas tinha o Espírito de Deus. Puro, não pecou de maneira nenhuma. Só que ele percebia, via quando as pessoas se aproximavam dele. E ele conhecia ali o coração de cada um, a vida de cada um, os pensamentos de cada um. Jesus conhece. E tem uma ocasião que era obrigado ele ser duro, ser sincero em palavras. E de repente chegou uma ocasião, essas qual foi registrada, que a multidão cada vez mais aumentava, porque era muito, pessoas que iam ter com Jesus, uns para receber um milagre, outros para buscar salvação, porque amavam as palavras do Mestre, mas também muitos odiavam, muitos rejeitavam, muitos só observavam, mas para depois criticar, tentar se ver se pegava ele ou tomava ele alguma palavra errada para acusá-lo. Certa feita dizendo: esse templo eu destruirei e reconstruirei dentro de 3 dias. Aí as pessoas pensavam que ele estava falando do templo, aquele templo que Paulo tinha lá, que as pessoas se reuniam, adorar o Senhor, fazer sei lá o que. Certa feita também disse que ele chegou lá no templo e pegou uma espécie de corda, um chicote, e ali chicoteando as bancas, chutou as bancas ali, né? E disse: vocês fazem do meu Pai
covil de ladrões, do templo, perdão, do templo do meu pai, a casa do meu pai, covil de ladrões, mas não está escrito, a minha casa não é chamada casa, a casa do meu pai não é chamada casa de oração, e daí por diante. E eles pensavam que Jesus falava sobre este templo. Não, não era o templo. O templo ao qual Jesus falava era do seu próprio templo físico, era do seu corpo físico. Então, na ocasião de chegar a julgar, a condenar Jesus, querer acusá-lo por conta dessa frase, essas palavras que Jesus disse. Mas, meus irmãos, Jesus mais uma vez foi confrontado, só que tem ocasião que ele não suportava o confronto. Ele começou a exortá-los, aquelas pessoas. Começou a dizer, eis aí a geração, está aí uma geração, né? Eu não lembro bem como está lá o texto, deixa eu ver aqui. Aleluias. Está uma geração, né? Então, está uma geração, está ao redor dele ali. Porque Jesus viu que ali tem muitas pessoas hipócritas de coração duro. Não tenha compaixão do seu próximo. Pede um sinal miraculoso. Essa é daquela geração que pedia. Aí ele disse, nenhum sinal lhe será dado, a não ser, ou seja, com exceto a exceção, exceto o sinal do profeta Jonas. Por quê? Porque Jonas, ele, para ir até Nínive, ele dizia o caminho, né? E foi passado 3 dias, o ventre de um peixe, 3 dias não tem noite, foi mais ou menos aí, o ventre de um grande peixe. Então, o que aconteceu? Depois foi lá, pregou e os ninivitas se converteram. Ele também fala sobre a rainha do sul, que veio com o fim da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Nós vamos meditar nesse momento rapidinho acerca de Jonas. Jonas fugiu do chamado dele, mas Jesus em nenhuma ocasião fugiu. Deus, quando apertou os parafusos, né, lançou ele no ventre de um grande peixe, fez com que o peixe engolisse ele, e lá ele se arrependeu. Aí de repente ele voltou, ele veio, né? Foi pregar. E lá os ninivitas, aquela nação, aquela cidade que estavam em pecado, se converteram através da pregação de Jonas. Olha aqui no texto é dito. Ele disse também a rainha do sul veio desconfio da terra, ou seja, veio de longe a ouvir a sabedoria de Salomão. Bem, os ninivitas, Jonas foi para lá, para Nínive. Eles se converteram. Estavam com um pecado terrível. Deus estava fazendo um plano de destruir. Mas sempre Deus dá um escape. Sempre Deus dá um escape. Nos manda um alerta, né? Chama a nossa atenção para que nós não venhamos ser destruídos, para que nós não venhamos morrer, porque como está escrito lá em Ezequiel, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas assim como aconteceu lá em Nínive, e eles se converteram. A rainha também do sul veio até para onde estava Salomão escutar a sabedoria, porque a rainha foi atraída. A diferença é que Jonas foi até a Nínive, porque Deus tinha um plano lá.
Também a rainha já foi o contrário. O sul foi atraída pela sabedoria de Salomão. Então Jesus era um profeta, era. Estava prestes a passar 3 dias, ou seja, o terceiro dia, no coração da terra, como a frase bíblica costuma falar. Então ali seria assim o próprio sinal para aquela geração, porque ele sempre pediu um sinal. Jesus nem um sinal lhe será dado. O maior sinal, meu amado, para quem é cristão, para quem se encontra afastado e para quem não é que Deus é poderoso e que há salvação, e que vai haver a ressurreição, foi a morte de Cristo e a sua ressurreição ao terceiro dia. Assim como o profeta Jonas passou 3 dias, 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também era o filho do homem, ou seja, Jesus referia-se a ele mesmo, que seria morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Aí também Jesus ele falava sobre a rainha, a pessoa que não era lá de Jerusalém. Olha só, os ninivitas não eram lá de Jerusalém, mas Deus enviou o profeta Jonas até lá para falar com eles. Não eram pessoas, né? Mas Deus enviou o profeta lá. Da mesma forma também, foi outra pessoa de fora que veio até Salomão para escutar a sabedoria de Salomão. E nós sabemos que Jonas falhou, Salomão falhou, mas Jesus nunca falhou. Mas através do Espírito de Deus, usando eles, pessoas se converteram. Jonas na pregação para a convenção dos ninivitas e Salomão, sua sabedoria para atrair as pessoas. Mas a sabedoria de Salomão que foi dada foi Deus. Ou seja, então os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e as condenarão. Por quê? Porque eles têm direito à salvação, porque eles se arrependeram de coração. Mas Jerusalém, os judeus não atentavam a pregação de quem veio para lá, o Todo-Poderoso, o Perfeito, vivo, tanto em carne como em espírito, tanto físico como no espiritual. Mas não deram atenção, rejeitaram, por isso Jesus disse isso. E quando eles podiam pedir um sinal, era com forma de zombar. Por que você disse, irmão João? Por quê? Digo por quê? Porque Jesus já tinha feito maravilhas, já tinha feito muitas coisas, mas estavam sempre duvidando, eles estavam sempre rejeitando o chamado de Deus na vida deles, rejeitando o Todo-Poderoso. Mas ele disse: portanto está aqui quem é maior do que Jonas, porque ele é santo e perfeito. Jonas falhou, nós seres humanos falhamos, mas Jesus nunca falhou em nada. Também da mesma forma, Salomão, paramos para meditar nos livros de Reis, né, e alguns outros livros, né, que também vem relatar acerca da vida de Salomão. Sabemos também que ele falhou. No fim, ele chegou a se relacionar com mulheres de outros cantos, de outros países, de outros povos, e também se converteu, porque ali ele adorou junto com aquelas mulheres. Elas vinham, não se convertiam, aí vinha com seus ídolos, e junto ao povo de Jerusalém, né, ali Salomão, eles faziam altares e adoravam deuses pagãos juntamente com eles. Mas mesmo assim Jesus ainda desse elogio. Olha aqui quem é maior do que Salomão, ele. Mas infelizmente aquela geração perversa não se converteram. Jesus dizia isso por isso. A rainha do sul vai se converter, se levantarão, se converteram. Ou seja, veio ouvir a sabedoria, ou seja, eles deram valor, foram atraídos. Mas estava ali naquele momento um que era maior do que Salomão.